João capítulo 14, vamos ler hoje dos versículos 5 até o versículo 11, onde dois apóstolos de Cristo Jesus fizeram uma intervenção diante de tudo aquilo que Jesus estava pregando neste importante texto da palavra de Deus, aleluia, que pode ser considerado o ponto mais alto da Escritura Sagrada, essa palavra tão esclarecedora, tão poderosa que Jesus reservou para conversar com as pessoas na terra que ele considerou mais íntimas dele, que foram estes 11 apóstolos. Judas já estava fora, os 11 apóstolos. Dentre eles, dois deles, Tomé e Filipe, fizeram duas intervenções. Vamos ler aqui então dos 5 até o 11. Aliás, começa do 4 para dar sentido na pergunta que Tomé vai fazer. Do 4 ao 11, vamos ler juntos. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia. Então esse é o texto deste diálogo aí, dessa conversa de Jesus com os seus apóstolos, onde dois desses apóstolos fizeram essas intervenções. Pode mudar aí, querido. Tomé e Filipe fizeram essas duas intervenções. A intervenção de Tomé foi fazendo uma pergunta. Repita a pergunta: como saber o caminho? E a intervenção de Filipe foi fazendo um pedido. Repita o pedido: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Aleluia. Hoje nós vamos ver aqui, aliás, começar hoje, porque essa pergunta que Tomé fez foi muito importante. Como saber o caminho. Aleluia. Pode colocar no próximo. Que bom que Filipe fez essa pergunta, porque a pergunta de Tomé que fez essa pergunta. A pergunta de Tomé deu ensejo a que Jesus fizesse uma declaração que, dentre todas as declarações da Bíblia Sagrada, especialmente as declarações do próprio Jesus, se tornou uma das suas mais clássicas, poderosas e esclarecedoras declarações. Então, por causa da pergunta de Tomé, a resposta de Jesus foi no João 14:6, o versículo 6 aqui do capítulo 14 de João,
é chamada assim, para quem estuda a Bíblia, de uma área estratégica, aonde o texto aí deste versículo traz profundo conhecimento, profunda doutrina de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Em João 14,6, Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repitam. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ouvir as mulheres aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Homens. A última vez todos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Essa resposta de Jesus, ela pode ser considerada também uma sumarização de toda a Escritura, um resumo de toda a Bíblia Sagrada. Você pode dizer para qualquer pessoa por aí que você conhece, e é bom que você diga mesmo, evangeliza, gente, fala de Jesus para os outros. Fala para eles assim, ó, a Bíblia parece grande para você, pois eu vou resumir para você a Bíblia. A Bíblia toda foi escrita para dizer para nós que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém chega no céu a não ser por meio deste caminho, desta verdade e desta vida. Muito completo tudo isso que Jesus falou aí nesse versículo, sob uma tremenda inspiração que ele estava do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, conversando aí com os seus mais chegados 11 apóstolos do Cordeiro, e um deles faz a pergunta, mostra, né, como saber o caminho? Jesus diz: eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus começa dizendo, né? Jesus começa usando aqui o principal verbo de toda a Bíblia, o verbo ser, que nas línguas bíblicas acontecem como acontece no inglês. No inglês o verbo ser é o mesmo verbo estar, o verbo to be, o verbo ser ou verbo estar. Em hebraico, o verbo hayá é o verbo ser e o verbo estar. E em grego, o grego do Novo Testamento, o verbo eimi é o verbo ser ou verbo estar, assim como acontece no inglês. Esse verbo é o mais importante da Escritura, porque este verbo forma o nome de Deus. O nome com que Deus começou a se revelar lá para Moisés, Êxodo capítulo 3, quando Moisés viu a sarça ardente. E ele se aproximou, e de dentro da sarça Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. E ali Moisés perguntou: qual é o teu nome, Senhor? Quando eu for lá falar com o povo, e eles perguntarem qual é o nome de Deus, o que eu devo responder? Porque Deus já havia se revelado aos seus antepassados, Deus já havia se revelado a Abraão, a Isaac e a Jacó,
mas não havia dito qual era o seu nome. Ele havia se revelado como Deus. Ele havia se revelado como, em hebraico se diz, Elohim, Deus. Mas não tinha dito qual era o seu nome. Em Êxodo 3 ele diz o seu nome. E o nome de Deus sumarizado, resumido é, repita, eu sou. Eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, ele já está dizendo tudo, não precisava nem dizer o resto. Quando Jesus estava dizendo, eu sou, ele estava declarando que ele é Deus. Aleluia. Eu sou é o nome de Deus. Nome que popularmente, em muitas nações, foi costumeiramente dito de alguma maneira diferente, de acordo com a língua da própria nação. Aqui no Brasil, tem duas maneiras, ou Jeová ou Javé. Os brasileiros, a maioria dos crentes, né, de acordo com a Bíblia João Ferreira de Almeida, dizem Jeová. Os católicos, de acordo com a Bíblia católica, dizem Javé. Outras nações, né, como em inglês, Jeová, e também existe Yahvé. E existe até Ierué. São tentativas de nações estrangeiras, nações que não eram da língua hebraica, de pronunciar o nome de Deus, que significa eu sou. Os próprios nativos de Israel, quando leem o Antigo Testamento e encontram o nome de Deus, que é escrito com 4 letras, eles não pronunciam o nome de Deus por medo de pecar contra o 3º mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aqueles que tomarem seu santo nome em vão. Então, eles, interpretando errado esse mandamento, eles os israelenses evitam de pronunciar o nome de Deus, e aonde quer que eles leiam no Antigo Testamento, porque eles não têm o Novo Testamento, quando eles leem o Antigo Testamento, está lá escrito o nome de Deus, ao invés de ler o nome de Deus, eles substituem pela palavra Adonai. Adonai, que é Senhor. Adonai, que é Senhor. É por essa razão que muitas vezes, quando você tem uma Bíblia aí no Antigo Testamento, você lê no Antigo Testamento a palavra Senhor escrita com todas as letras garrafais, todas as letras maiúsculas. Tem isso aí na sua Bíblia, no Antigo Testamento? E disse o Senhor, né? Disse o, está escrito normal, mas Senhor com todas as letras maiúsculas. É porque onde está escrito aí na nossa Bíblia em português, Senhor com todas as letras maiúsculas, em hebraico não estava escrito Senhor, estava escrito o eu sou. O eu sou. Estava escrito Jeová, estava escrito o eu sou. E disse o eu sou. E que os israelenses, ao invés de dizer disse Jeová, eles vão dizer disse Adonai. Tá? Adonai. Para não falar aí o nome de Deus. Jesus, esse é um dos textos, especialmente dentro desse Evangelho de João, nos quais Jesus se apresenta então como o eu sou. Porque ele verdadeiramente é Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Declare isso: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a nossa fé cristã e bíblica. Aleluia. E esse Jesus, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele diz: eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou precisar resumir isso aqui em 3 reuniões. A reunião de hoje vai ficar consagrada para o caminho. A reunião de amanhã para a verdade. E a reunião de quarta-feira para a vida. Então, nessas 3 reuniões, nós vamos ficar neste versículo 6 aqui de João, capítulo 14. Aleluia. Bom, Jesus está falando da mesma coisa, usando 3 expressões diferentes: caminho, verdade e vida. Não são 3 coisas diferentes. Ele está falando da mesma coisa com 3 palavras diferentes, porque cada uma dessas palavras traz conotações diferentes para a nossa vida, para nosso entendimento, para a nossa fé. Mas essas 3 coisas também têm uma coisa em comum. Em comum, não incomum, em comum. Todas elas estão precedidas por um artigo definido, não um artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? Uma, uns, umas. Aqui não está escrito: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, não. Aqui está escrito com artigo definido: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Artigo definido: o, a, os, as. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Repita: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você já ouviu por aí pessoas dizerem que todos os caminhos levam até Deus? Sabe que isso é mentira, né? E se é mentira, quem inventou isso? O diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Todos os caminhos levam até Deus. Errado. Todas as religiões levam a Deus. Já ouviram isso por aí? Já ouviram? Todas as religiões levam a Deus? Errado. Nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. É por isso que de vez em quando eu falo para vocês aqui, quando eu tento preencher uma ficha por aí em algum lugar, e está escrito lá religião, eu coloco com todas as letras maiúsculas assim: nenhuma. A pessoa deve lá olhar assim: nenhuma, e fica assim: nenhuma religião? E às vezes tem alguém que já me viu, me conhece: mas o senhor não é pastor? Eu falei: sou. Então a sua religião é evangélica. Eu falo: não. Ser evangélico não é ter uma religião. Ser um evangélico é ter Cristo. Ser evangélico é viver o evangelho. É crer no evangelho e viver o evangelho. E isso não é ter religião. E isso não é ser religioso. Porque religião nenhuma, mesmo que seja uma religião que se diga religião de cunho cristão, não é Jesus. Já desviou do caminho. Nós não fazemos parte de nenhuma religião. O verdadeiro e genuíno cristianismo bíblico, que foi batizado com esse nome de cristãos, os discípulos de Cristo pela primeira vez, em Antioquia da Síria, e ficou escrito em Atos capítulo 11, versículo 26. Foi ali que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. E daí veio a palavra cristianismo. O genuíno cristianismo bíblico não é, nunca foi e nunca será uma religião. Religião é desvio. Toda religião, todas as religiões não são este caminho.
todas as religiões são um desvio desse caminho. O cristianismo não é religião. O cristianismo é Cristo vivendo em nós. Como Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Foi por isso que o Espírito de Deus me orientou a usar na nossa denominação o nome Cristo vive, baseado em Gálatas 2, 20. Jesus veio para viver em nós. Isso não é religião, isso é salvação. Toda religião, mesmo que chame de religião evangélica, ou religião católica, ou religião judaica, ou religião espírita, nenhuma delas existe salvação. Só há salvação em uma pessoa, a pessoa de Jesus. A salvação não está em nenhuma instituição religiosa. Instituições religiosas não salvam. Só cauterizam as consciências das pessoas. A salvação está em uma pessoa. A pessoa que está presente conosco todos os dias até a consumação do século, Jesus. A pessoa que está conosco cada vez que 2, 3 ou mais estão reunidos em seu nome. Ele está no meio de nós. Ele está aqui agora, nessa noite. A pessoa que vive dentro, misteriosamente dentro da vida de quem realmente é dele. E que pode dizer como Paulo, eu não mais vivo. Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é cristianismo genuíno, isso é cristianismo bíblico. E isso nunca foi religião. Jesus é o caminho. Por isso ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não, ele disse, eu sou o caminho. E Jesus traz em Mateus capítulo 7, por isso eu coloquei ali esse texto, ao lado ali de o caminho, eu coloquei um texto onde Jesus traz uma certa característica para esse caminho. Nós vamos ler o texto então de Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Repitam. São
Quando nós estávamos em João 10, no versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. João 10, 9, Jesus disse, repita, eu sou a porta. Eu sou a porta. E aqui em João 14, 6, Jesus disse, diga, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Ah? Que porta que Jesus é e que caminho que Jesus é? Jesus é a porta larga? Não. Jesus é a porta estreita. Jesus é o caminho espaçoso? Não. Jesus é o caminho apertado. Tá? O que significa essas duas parábolas, essas duas metáforas, porta e caminho? Por uma porta você passa mais rápido, não é isso? Você não atravessa uma porta mais rápido? Essa porta dá acesso a algum lugar. Você passa rápido pela porta, não é isso? Assim que você passa pela porta, diante de você tem um caminho. Passa rápido pelo caminho? O caminho você tem que percorrer. Tá? O caminho você tem que percorrer. Por isso, essas duas comparações de Jesus representam os dois primeiros níveis da salvação. A salvação tem 3 níveis. Quais são eles? Isso, para quem não sabia, eu não estava seguro. Os 3 níveis da salvação. Primeiro, diga, conversão. Segundo, santificação. Terceiro, glorificação. O primeiro nível é a conversão. A conversão é a porta. Jesus é a nossa conversão. Jesus é o princípio e o fim da nossa salvação. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é quem nos alcançou e nos converteu. A conversão é instantânea, é como passar por uma porta. Essa porta é estreita. Mas aí nós damos de cara agora com um caminho apertado, mas um caminho longo a ser percorrido. Aí é o segundo nível da salvação, que é a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Para chegar no terceiro nível, que é a glorificação, para chegar no Pai, para chegar na casa do Pai, tem que percorrer o caminho todo. E esse caminho é de santidade, esse caminho é de santificação. E esse processo de santificação é um processo vitalício que dura toda a vida do convertido. Toda a vida do convertido é andando pelo caminho apertado para chegar na casa do Pai. Por que a porta é estreita e por que o caminho é apertado? Primeiro motivo, porque é a única porta e é o único caminho. Não existem portas. Para o inferno existem portas. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 18: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para o inferno tem muitas portas. Para o céu só tem uma porta. Jesus é a porta. Mas ele diz que poucos acertam. Poucos acertam por essa porta. Os que acertam por essa porta entram no caminho. Começam a caminhar nesse caminho. Caminho que é apertado. Tá? Não é um caminho espaçoso, é um caminho apertado. Por que a porta é estreita e o caminho apertado? Primeira razão, porque é a única porta.
e porque é o único caminho. Segunda razão, porque é difícil. É difícil. Ir para o céu não é uma coisa fácil. Ir para o céu, ter pleno acesso à salvação eterna, é algo muito difícil. E o apóstolo Pedro falou dessa dificuldade em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, aonde Pedro escreveu: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É com facilidade que o justo é salvo? É com o justo, irmãos. O justo, sabe quem é esse justo? É aquele que renuncia, é aquele que se entrega, é aquele que se rende, é aquele que busca, é aquele que não tem preguiça de Bíblia, pelo contrário, tem prazer na palavra de Deus, medita de dia e de noite, não falta congregações, ora a Deus sem cessar, tem uma vida santa, tem uma vida 24 horas por dia de consagração a Deus. Para esse justo aí, é com dificuldade que ele é salvo. E eu pergunto, e para quem não é nada disso? Para quem está vivendo uma vidinha pacata e normal aí nessa terra, conformado com o mundo, é um crentinho que ora de vez em quando, que não é muito de ler Bíblia, como é que é para essas pessoas? Que faltam congregação, como é que é para essas pessoas aí, amados? Para eles entrarem no céu depois? Eu não acho que é difícil, não. Difícil é para quem está fazendo todo o esforço. Para quem não está fazendo nenhum esforço, é impossível, não vai entrar. Vai ficar se chamando de crente, de evangélico a vida toda e vai morrer e vai para o inferno sem a menor sombra de dúvida, como qualquer outro ímpio, mas pior do que todos os ímpios, como eu falei no comentário do Salmo. A Bíblia declara como palavra de Deus que é com dificuldade que o justo é salvo. E sabe por que vocês ficam assim perplexos enquanto eu falo essas coisas? E o diabo às vezes consegue falar na cabeça de vocês aí uma palavrinha assim: escuta isso não, o pastor está exagerando. É porque as igrejas do século 20, nós estamos agora no século 21, as igrejas do século 20 para o século 21 alargaram a porta e alargaram o caminho. Pregaram um evangelho liberal e uma figura de um Deus muito bonzinho, que por causa da sua bondade, do seu amor, lá no final vai salvar todo mundo. Não precisa desse esforço todo, não precisa dessa Bíblia toda, não precisa dessa santificação toda, não. Deus entende, e Ele ama todo mundo, e no final, vai ser grande a salvação para muita gente. Vocês acreditam nisso, irmãos? A Bíblia não ensina isso, não. Isso não é Bíblia, a Bíblia não ensina isso, não. Mas foi isso que as igrejas, na sua maioria, no século 20, todos os sistemas denominacionais, fazendo quórum para o que já vinha pregando o catolicismo romano,
cauterizaram a consciência das pessoas com a ideia de que é muito fácil ir para o céu. Até ensina as criancinhas: onde vai quando morre? Quando morre vai para o céu. É mesmo, é? Todo mundo que está morrendo aí está indo para o céu, é? Meus queridos, quanto engano. De todas as mentiras do diabo, o pior tipo de mentira do diabo é a religião. Porque a religião cauteriza a consciência das pessoas com relação à salvação, e elas ficam se sentindo salvas, porque elas fazem parte de uma religião, porque elas fazem parte de uma denominação que tem não sei quantos anos de idade, que elas fazem parte de uma tradição religiosa, e confiando nessa tradição religiosa, ela se sente salva, porque ela batizou ali, porque ela congrega ali, porque ela dá o dízimo ali, porque ela ceia ali. Ela sente que está salva porque faz essas coisas, mas não se santifica. Continua a mesma cobra, continua com o mesmo veneno, continua com o mesmo pecado, continua amante do mundo, não tem salvação, mas se acham salvos, se sentem salvos. Que armadilha, que artimanha de Satanás. Irmãos, a santificação, andar por esse caminho apertado, e é difícil, exige renúncia, exige humilhação, exige mudanças, exige transformação. Não é brincadeira. Até o século XIX, os primeiros reformadores pregavam santificação, pregavam arrependimento, pregavam santidade. Do século XX para cá pregaram: Jesus te ama. Do jeito que você está, que maravilha. E ninguém muda mais de vida, mas se sente muito salvo. E o cristianismo virou essa porcaria que a gente vê por aí. De um lado, apelo emocional, e de outro lado, apelo de misticismo, de sincretismo e de superstições religiosas. Não tem nem o caminho, nem a verdade, nem a vida, mas acham que tem. É triste, não é, irmãos? Acompanhem comigo esses versículos que falam sobre o caminho. Eu comecei com uma série de versículos aqui, a partir do livro dos Salmos. Tinha muitos outros textos, mas para dar tempo em uma reunião, a gente vai resumindo. Então a gente faz um resumo que é, por enquanto, por hora, suficiente para nós. Salmo 18:30 diz que esse caminho é perfeito. Esse caminho é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vocês. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. Salmo 25, nós vamos ler 3 versículos, o 8, o 9 e o 12. O 8, o 9 e o 12. E o tema desses versículos é que esse caminho é ensinado. Se esse caminho é apertado, se é um caminho difícil de andar nele, a gente tem que aprender como andar nele.
Sim ou não, irmãos? Quem não aprender vai encontrar tanta dificuldade que não vai conseguir. Se é um caminho difícil, se é um caminho apertado, mas é perfeito, então temos que aprender a andar nele. Pessoas imperfeitas aprendendo a andar no caminho perfeito. Versículos 8 e 9, leiam comigo. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Agora o versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aleluia. Um caminho que Deus instrui, um caminho que Deus ensina. De tudo que nós lemos aqui, fique com essa principal frase aqui no versículo 9. Ensina aos mansos o seu caminho. Repita. Ensina aos mansos o seu caminho. Aleluia. Olha só o versículo 1 aí, ó. O versículo 8. Deus faz o quê? Aponta o caminho aos pecadores. Não é isso que está escrito aí? Repita, aponta o caminho aos pecadores. Só que a maioria desses pecadores não se submetem porque não são mansos. A maioria desses pecadores não se submetem porque não são mansos. São muito cheios de si. São muito cheios de ego. São muito cheios de planos próprios, de caminhos próprios, de vontades próprias. Aí Deus pega e particulariza no 9. Ele ensina para todos os pecadores o caminho? Ele ensina aos mansos. Porque para ser manso, tem que aprender com Jesus. Mateus 11, 28, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Para andar por esse caminho, tem que abaixar o facho. Tem que tirar a soberba, tem que tirar o orgulho, tem que ser manso e aprender de Jesus, aprender da palavra. Aleluia. Por quê? Porque esse caminho é um caminho de santidade. Salmo 77, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus há tão grande como o nosso Deus? Repitam. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Por que o caminho é apertado? Por que o caminho é perfeito? Por que o caminho precisa ser ensinado? Que para quem for andar nele tem que aprender? Porque é de santidade. É para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, de sermos santos. Salmo 101, versículo de número 2. Salmo 101, 2. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me. Desculpa, eu estou lendo 102, desculpa. 101, 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Repitam. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Olha o que Davi disse: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Estava sendo exagerado, não estava não? Não precisa isso tudo, não é verdade? Hã? Atentarei sabiamente
ao caminho da perfeição. E o mesmo Davi vai clamar ao Senhor e vai orar a Deus, e o seu clamor está aqui no Salmo 139, versículo 24, porque esse caminho é eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Repitam. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Porque é o caminho que leva à vida eterna com Deus. O que é a santidade? Nos livrar de todo o caminho mau que existe em nós. E sermos guiados por Deus só no caminho eterno. Agora nós passamos para o livro dos Provérbios. Logo depois dos Salmos tem Provérbios. Provérbios 4:11. Provérbios 4:11. Caminho da sabedoria. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Repitam. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. É Jesus falando conosco, hein? Sabedoria aí não está com letra maiúscula, né? Mas você vai achar em outros textos aí do livro dos Provérbios a palavra sabedoria com letra maiúscula, como por exemplo lá no capítulo de número 8, né? Não clama porventura a sabedoria e o entendimento? Então a sabedoria aqui é Jesus. O Pai, Deus, Ele está dizendo para nós, assim, está falando comigo e com você, ó, no caminho da sabedoria te ensinei. Aonde que Deus nos ensina, amados? Na meditação diária da palavra. Aleluia. Na meditação comunitária da palavra, que é aqui na congregação. Por que você falta na congregação? Porque você não quer ser ensinado, é isso? É isso mesmo? Será que as pessoas... Olha quantas cadeiras vazias aqui. Era para estar tudo cheio. Os membros da nossa congregação, se viessem todos, não cabem nessas cadeiras todas aqui. Vocês sempre veem cadeiras vazias. Mas nós temos membros na congregação que não cabem todas as cadeiras aqui. Se viesse todos um dia, alguém ficaria em pé ou sentaria pelo chão por aí ou por aqui. Por que faltam? Porque não querem ser ensinados? Ou porque esse ensinamento não lhes interessa? Ou será porque o que nós estamos ensinando aqui é mentira? É mentira o que nós estamos ensinando aqui? Não. Por que as pessoas não querem aprender? Sei lá. Eu só tenho uma resposta bíblica para isso. É que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem deu essa resposta? Quem disse isso, irmãos? É o pastor Divaldo que diz isso? Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só os escolhidos vão para o céu, porque só os escolhidos aprenderão o caminho, porque o Senhor lhes ensinará o caminho. Porque é uma coisa garantida, eu vou dizer para você de janela, é uma coisa garantida. Quem não tem prazer em vir na congregação, não queira me enganar e dizer que está lendo Bíblia em casa. É verdade ou não? E depois, o resultado dessas coisas aparece na conduta, na vida e nas consequências que vão aparecer depois, das quais poderiam se livrar se aprendessem a andar no caminho, porque é caminho de sabedoria. Provérbios 6:23,
caminho da vida. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é... Não, opa, é isso mesmo? Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Podem repetir? Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Tem gente que acha que não gosta de vir aqui porque eu repreendo demais. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Ó? As repreensões da disciplina são o caminho da... Então essas repreensões são necessárias? E quem está sem elas? Lá em Hebreus 12 diz, quem está sem elas, sem essas repreensões, não são filhos, são bastardos. Por isso nunca vão chegar no Pai. Provérbios 9:6. Provérbios 9:6. Caminho do entendimento. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Vocês? Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Muito bem. Deixa eu perguntar para você. Todas as pessoas que você tem por aí fora, seja local de trabalho, seja escola, são pessoas muito sábias com as quais você se reúne e conversam bastante sobre Deus e sobre palavra? Então eles são insensatos. A Bíblia manda você deixar eles. Esses amigos não prestam, são amigos do capeta. Deixai os insensatos e vivei. Não é o que diz a Bíblia, amados? Andai pelo caminho do entendimento. Você quer ter amigos que te empurrem para o inferno? Mas os insensatos são esses. É por isso que o livro dos Salmos começa com o homem de Deus dizendo que esse homem de Deus não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu não posso ter amigos? Pode, você pode ter um grande amigo, chama-se Jesus. E Jesus disse, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Qualquer outro amigo que não é amigo de Jesus, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. E se você for amigo dele, é porque você também não é amigo de Jesus. E aí? Dá para optar pelos seus amigos, entre seus amigos e Jesus? Dá para optar pelos seus amigos? A menos que eles salvem você. Eu não faço amizades. Porque eu não quero amigos insensatos. Eu quero amigos que sejam irmãos. Irmãos em Cristo, irmãos na palavra, irmãos na verdade, irmãos no caminho, irmãos na vida. Porque se andar pelo caminho apertado é difícil, irmãos andando juntos ajudam uns aos outros. Agora, se os seus amigos são insensatos, eles são instrumentos de Satanás para tirar você do caminho. Pode ser aquele amigo que você acha muito legal, que cara bonzinho, como é bom ficar com essa pessoa. Você pode achar isso, é assim que o diabo se fantasia, para enganar pessoas e tirá-las do caminho que é Cristo Jesus. Acha que eu estou inventando isso? É sério, irmãos? Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Aleluia? Pode aliviar a consciência aí. Só tem mais 4 versículos que eu quero passar para você nessa noite, viu? No próximo nosso slide aqui. Ok? Ufa, ainda bem, né? Só tem mais 4.
Olha lá. Esse caminho, ele é santo. Eu peguei 3 profetas ali, né? 3 profetas aqui que não são profetada, viu? É profeta para valer. Isaías 35:8. Isaías 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Repitam vocês. E ali haverá um caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Caminho santo está com letra maiúscula na sua Bíblia? É porque é Jesus. Esse caminho não é para todo mundo, não. Esse caminho aqui é só para o povo eleito de Deus. O impuro não andará por ele. O imundo não andará por ele. Que maravilha, irmãos. Que texto, que profecia de Isaías. Vamos ver Jeremias agora. Jeremias 32, 39. Jeremias 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Repitam. Um só caminho para que me temam quantos dias? Todos os dias. E para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Olha como Deus preserva a família dos seus santos, colocando toda a família no caminho. Glória a Deus. Vamos ver agora o que diz o profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 18, que Deus diz através do profeta Ezequiel. Capítulo 18, versículo 25. Ezequiel 18, 25. No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Leiam. No entanto dizeis, o caminho Quem são as pessoas que dizem, o caminho do Senhor não é direito? Quem são essas pessoas? Não, são os ímpios, não. Ele está falando com Israel aqui, ó. Ele está falando com a casa de Israel aqui, ó. São crentes. São crentes que dizem assim, não estou gostando de ir na igreja não, porque está tendo muita palavra, não estou gostando dessas palavras não, para mim isso não é direito. Eu quero uma palavrinha mais leve, porque essa aí não é direito, não. A palavrinha mais leve vai ser mais direito para mim, vai ser melhor para mim. Tem muita gente assim, irmãos. Que o caminho direito eles não suportam. A verdade eles não aguentam. O caminho eterno eles não aguentam. Eles querem um caminho mais largo, isso vai ser mais direito para eles. Mais fácil, vai ser mais tranquilo para eles. Vão ficar mais alegrinhos. Porque os caminhos deles são naturalmente tortuosos e não querem se corrigir disso, porque o caminho de Deus é direito e corrige tudo o que é torto. O
propósito de Deus na nossa santificação é corrigir em nossa vida tudo o que é torto. Tudo o que é torto tem que ser corrigido. Em nome de Jesus. Eu reservei o último versículo para o Novo Testamento. Novo Testamento aqui, então, um versículo em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Repitam. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Para dar sentido, né? O 20 aí, antes do 20 tem o 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Para nós, o Santo dos Santos é a presença do Pai, a presença de Deus é o céu. Nós vamos entrar no céu pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela sua carne, ou seja, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo é que nós podemos andar por esse caminho apertado até entrarmos no Santo dos Santos na glória. Aleluia, irmãos. Tudo que eu quero é entrar no Santo dos Santos. Eu estou andando nesse caminho. E tudo que eu faço enquanto eu estiver vivo na terra é trazer para vocês aqui uma palavra que ajude vocês também a andar por esse novo e vivo caminho. Para que vocês entrem no Santo dos Santos. Deu para você nessa noite ter assim uma leve ideia do que Jesus quis dizer quando falou: eu sou o caminho? É assim que é esse caminho. A nossa atitude agora é o quê? Vamos consagrar nossa vida, irmãos, para andarmos por esse caminho, para andarmos do modo digno, como Paulo disse em Efésios 4:1, do modo digno da vocação a que fomos chamados. Por isso, curve a sua cabeça onde você está agora. Esqueça as crianças. Obrigado, Jesus, por essa noite na qual o Senhor veio falar conosco, nos orientar acerca de como na verdade Tu és o caminho. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. E nós hoje meditamos em como Tu és o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho da salvação, o caminho para a casa do Pai, o caminho para chegarmos à presença do Pai, onde vamos viver eternamente. Espírito Santo de Deus, nesses dias, como hoje, amanhã e quarta-feira, Senhor, venha abrindo nosso entendimento para não perdermos nenhuma dessas reuniões e nenhuma dessas instruções que o Senhor está nos dando, como nos deu hoje acerca do caminho e amanhã acerca da verdade, e quarta-feira acerca da vida. Conduza-nos, Senhor, Espírito Santo de Deus, a entender esse versículo, essa palavra poderosa do Senhor Jesus.